Entramos no terceiro dia de visitas do JN no ar a escolas públicas dentro da Blitz da Educação. O nosso destino foi a região Nordeste. Antes de mostrar o que a nossa equipe registrou, a repórter Beatriz Castro apresenta alguns dados e informações sobre a região que tem mais de 53 milhões de habitantes. Em todo o Nordeste, mais de 9 milhões e meio de crianças estão matriculadas no ensino fundamental em cerca de 66 mil escolas. São 424 mil professores com um problema em comum. O professor no Brasil ganha mal, né? E particularmente no Nordeste ganha mal. Entre os 10 estados de todo o país onde os professores ganham menos, 7 são do Nordeste. Os professores de Pernambuco têm o pior salário, R$ 1.219, bem menos que a média nacional, que é de R$ 1.745. A sociedade brasileira não prioriza a educação. A partir do momento em que não é prioridade número 1, o governante, seja o governador, o prefeito, ele não prioriza a profissão em termos de um salário adequado, em termos de uma carreira promissora, e com isso o Brasil vem perdendo pontos do ponto de vista do seu desenvolvimento educacional. Os professores podem ter a mesma formação e a carga horária é idêntica, mas os salários são diferentes de estado para estado, de cidade para cidade e dentro do mesmo município. Em escolas vizinhas, os salários variam se forem pagos pela prefeitura ou pelo governo estadual. A lei estabelece um piso de R$ 1.187 para todos os professores da educação básica, com jornada de 40 horas semanais, sem contar os benefícios. O piso é uma perspectiva de melhoria salarial. É preciso estruturar o salário inicial com a carreira, motivação, trazer a autoestima para dentro da escola e assim a gente vai começar a fazer a mudança nesse jogo. Quem sabe mais motivado, o professor possa transformar 2 dados preocupantes. Na população com mais de 15 anos, a taxa de analfabetismo no Nordeste é de 19,1%, quase o dobro da média nacional, que é de 9,6%. E o abandono escolar, que chega a 15% nas séries finais do ensino fundamental. A cidade sorteada ontem foi Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Tem 325 mil moradores, mais da metade é pobre, segundo o IBGE. André Luiz Azevedo, boa noite. Como é que foi essa visita ao Ceará? Bem, nós vimos lições que podem servir de exemplos para todo o país. Primeiro, muito boa noite a todos que nos assistem. A reportagem dessa noite da Blitz do JN no ar é basicamente uma reportagem de serviço sobre 2 pontos muito importantes para a educação brasileira. Primeiro, a alfabetização e segundo, a deficiência do ensino de muitas escolas públicas. Como se pode melhorar a alfabetização? Qual a lição da escola de excelência? Como se pode melhorar a situação da escola com tantas deficiências? Vamos ter as dicas do nosso especialista Gustavo Iosp. Vamos ver então a reportagem que fizemos com o apoio da nossa afiliada cearense, a TV Verdes Mares. Vamos à reportagem. Vamos aparecer aonde? Escola nota 10! Nota 10 em alegria e simpatia. Eles frequentam uma escola que conseguiu nota 5,4 no índice de avaliação do Ministério da Educação. É a melhor da região e tem quase a mesma média, por exemplo, do ensino público de um estado como São Paulo. Para chegar a outra escola, percorremos 20 quilômetros da cidade até a zona rural. É a instituição de menor nota que visitamos até agora, 2,1 no IDEB. Mas nossa viagem começou ontem. Decolamos à noite de Vitória, no Espírito Santo. Percorremos 1.850 quilômetros em 2 horas e 20 minutos. E no início da madrugada, pousamos em Fortaleza. Hoje, cedinho, partimos em direção à zona rural de Caucaia. Primeiro asfalto, buracos, e depois terra, água, lama. Passamos sem muita dificuldade, mas não é o que acontece com a maioria dos alunos. Nesta época do ano, o transporte escolar é suspenso por causa do período de chuva. E o índice de falta e atrasos aumenta. É difícil o acesso, é muita lama, sabe? Agora estão chegando mais 3 alunos aqui e já são 8h25 da manhã. As aulas começaram às 7h, então 8h25 da manhã ainda há alunos chegando aqui na escola. Por que você chegou atrasado assim? Porque nós viemos a pé. Por que você veio a pé?
Porque o carro não está passando, a estrada está ruim. Oficialmente a escola tem 3 salas, mas uma é improvisada na entrada e hoje estava vazia. As outras 2 salas são ocupadas por várias turmas e alunos de diferentes séries e idades. Leiam aqui a quarta questão. Vamos acompanhar a aula da professora Maria Ivonei. Ela é formada em pedagogia e recebe R$ 1.700 por mês. Tem alunos de 7 aos 13 anos, todos ainda na fase de alfabetização. O especialista Gustavo Iospe quer entender como é a rotina da aula, quantas horas de aprendizagem de verdade. A senhora chega aqui normalmente pelas 7h15. 7h15. Tá, e os alunos chegam normalmente que horário? Como você viu, né? Teve uns alunos aqui que chegam 8 horas, 8h30, né? E a aula termina que horário? Termina 11 horas. Então na prática fica assim mais ou menos umas 2 horas de aula. Isso. Na escola pública que recebeu a melhor avaliação, o interesse maior é pelo projeto de reforço na alfabetização. Por isso vamos direto para a sala da professora Josefa do Nascimento, formada em pedagogia com pós-graduação em administração escolar e salário de R$ 2.000. Gustavo, estou percebendo que você está curioso para saber a rotina de uma aula dessa de alfabetização, né? Por quê? É muito importante quando uma aula tem um processo, tem uma disciplina, tem um ordenamento, os alunos sabem aquilo que tem que fazer, tem material e que tem uma agenda do dia de atividades que fica clara para todos. O importante é ter uma agenda das atividades escolares, com objetivos diários. A organização e método são fundamentais para esta fase tão importante. A alfabetização é basilar, é a fundação para todo o resto do processo educacional do aluno. É muito importante que a escola tenha uma organização, que tenha procedimento, que o professor saiba o que ele tem que fazer, que tenha material de apoio, que o aluno também saiba aquilo que vai ser feito. Quando as coisas são deixadas muito ao léu, em que cada professor e cada diretor tem que reinventar a roda e recriar cada turma a cada semestre ou a cada ano, os resultados costumam sofrer. A comparação com a escola rural é inevitável. São as contradições do Brasil que assustam ainda mais na educação. Uma sala de informática que a gente percebe cheia de computadores, mas todos cobertos e sem uso. Enquanto isso, na sala de aula, falta professor, os alunos de várias séries, todos juntos. Gustavo, pelo que você observou aqui, dá para entender por que essa escola tem uma nota tão baixa, né? Mas mesmo assim, André, é importante ressaltar que mesmo em escolas com essas condições de dificuldade, há coisas que podem ser feitas para melhorar. Por exemplo, a gente vê turmas aqui, aulas, em que a professora coloca muita matéria no quadro e os alunos passam muito tempo copiando aquela matéria ou respondendo perguntas de um livro. Isso é coisa que podia ser feita em casa, como dever de casa. A professora Sandra Regina, formada em pedagogia e com especialização em educação infantil, conta com poucos recursos para alfabetizar brasileirinhos, mas não perde o entusiasmo. Eu vou conseguir alfabetizar essas crianças, né? Com certeza, até o final do ano, se Deus quiser.